massa específica. A massa específica a gente vai dar aqui, né, pela letra grega ρ. O que fala? Que a massa específica é a relação entre a massa sobre o volume. Então, massa específica. Massa específica. Ela é a relação entre a massa e o volume de um elemento. Por exemplo, na gordura, né, eu tinha uma massa de 2 kg de gordura, porém eu precisava de um volume muito maior. Ou seja, se eu preciso de um volume maior em relação ao músculo que havia ao lado lá com um volume menor, quer dizer que a densidade, a massa específica da gordura era menor do que a massa específica do músculo. Por isso eu preciso de um volume maior de gordura para poder dar massa similar à massa do músculo, que por sua vez precisa de menos volume. Então, massa específica nada mais é isso, a relação da massa pelo volume. A unidade de medida disso, tratando de Sistema Internacional de Medidas, é quilograma por metro cúbico. Então, a massa específica é a relação entre a massa sobre um volume do fluido ou de qualquer elemento, que a massa específica abrange, né, tudo isso daí. Então, nos fluidos, né, considerando o meio contínuo e homogêneo, né, a definição de massa específica é a massa do fluido por unidade de volume. Então, esse daí é a definição de massa específica, que era, né, o foco daquele slide, só que agora a gente está fazendo totalmente aqui na webcam para todo mundo entender, né, certo? Então, esse é um dos primeiros pontos das propriedades do fluido. O segundo é o peso específico, né? O peso específico é o peso do fluido por unidade de volume. Então, vamos trazer aqui. O peso específico é representado para nós aqui, para a gente padronizar, pela letra grega gama. Então, é unidade de peso por unidade de volume. Então, peso específico pode ser o peso, né, que a gente considera como G maiúsculo, sobre o volume, ou também, peso específico pode ser a massa específica vezes a gravidade. Lembrando da segunda lei de Newton, né, que a gente viu falado na última aula, força é igual a massa vezes aceleração, né? A minha força é o peso, a minha massa é a própria massa do elemento, e a aceleração, no caso, é a aceleração da gravidade. Eu posso aplicar isso para o peso específico, porque a gente está falando por unidade de volume, e as unidades de medida do peso específico consideramos newtons por metro cúbico. Então, essa daí é a definição do peso específico. Então, a gente pode encontrar ela também como quilograma-força por metro cúbico, quilograma-força por centímetro cúbico, e por aí vai. Então, peso específico nada mais é que a massa específica vezes a aceleração da gravidade. E temos também o que a gente chama de densidade relativa, né? O que seria densidade relativa? Densidade relativa é um peso específico, uma massa específica, confrontado com outro
outro elemento padrão, por exemplo, a água, vamos falar assim. O que seria? Vou trazer para cá, vou fazer aqui a densidade relativa, né? Densidade relativa, a gente vai considerar como delta minúsculo, né? Nossa. Bom, delta minúsculo, vou fazer uma forma melhor aqui, é mais ou menos isso aqui, não esse garrancho que está aqui. Densidade relativa é a massa específica do fluido sobre a massa específica de um fluido padrão. Para os líquidos, a densidade relativa é sempre dada como fluido padrão água, certo? Fluido padrão água, para nós que estamos fazendo engenharia civil, é interessante a gente conhecer algumas propriedades da água, como, por exemplo, a sua massa específica e o seu peso específico. Certo? Vou colocar aqui. A massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Peso específico seria 9.800 e por aí, 9.810 newtons por metro cúbico. Só que por convenção, por praticidade, a gente pode considerar que o peso específico da água é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, essa informação é muito importante para vocês que estão cursando aí engenharia civil, porque a água vai ser um dos fluidos principais no foco do estudo de vocês, hidráulica, saneamento e tudo mais. Então, é muito importante vocês terem essa noção, saber essas informações, né? É uma informação que é relativamente simples de se guardar. Vou dar uma pausa agora aqui no webcam e vou pedir o retorno de vocês a respeito do que foi passado até agora, já que estava previsto os slides não estão dando certo. E aí, tá tudo ok? Tá com algum problema? Tá legal do jeito que eu apresentei o conteúdo aqui? Beleza, muito bom. Isso é importante. Às vezes a gente tem que dar fazer medidas paliativas, mas o importante é passar o conhecimento. Eu vou tentar puxar de novo o arquivo aqui agora em PDF. Vamos ver se resolveu alguma coisa aqui. Beleza, vamos explicar assim. Pode até abrir aqui o plano de estudo para a gente entender melhor essas atividades, sem problema nenhum. Estou convertendo o arquivo aqui. Eu até tive uma falha aí, eu postei na Mediateca, só que aí a tutora falou que eu não tenho mais Mediateca, foi uma falha minha mesmo. Vamos tentar verificar isso corretamente. Ó, apareceu aí, vamos ver aqui que... agora sim. Beleza. Vamos aos slides aqui novamente. Bom, como eu havia falado, massa específica, as unidades, suas unidades de medida, peso específico,
as unidades de medida. O volume específico. O volume específico eu não mostrei na época, porque é uma coisa meio redundante, mas a gente tem que passar, é válido falar assim, mas vocês vão ver que não faz muito, assim, não tem muita diferença. Você sabe que é massa específica, você sabe que é volume específico, porque o volume específico é o inverso da massa específica. O volume específico é a razão entre o volume pela massa do fluido. Então, seria aqui 1 sobre massa específica. Então, metros cúbicos por quilograma, litros por quilograma e por aí. A densidade relativa, conforme eu falei, a densidade relativa ela pode ser pela massa específica ou pelo peso específico, porque vai tratar de uma relação, né, entre a massa específica e o peso específico. Um exemplo, vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, a massa específica do mercúrio é de 13.600 kg por metro cúbico. Qual seria essa densidade relativa, considerando o fluido padrão água? Bom, massa específica do mercúrio, 13.600, sobre a massa específica do fluido padrão, que é a água, que é 1.000, ou seja, 13,6. 13,6 o quê? Adimensional, porque se trata de uma relação. Então, é o fluido mercúrio, né, em estado líquido, ele é 13,6 vezes mais denso do que a água, do que o fluido padrão. Se eu fizer isso, se eu tentar calcular a densidade relativa desses dois elementos, utilizando peso específico, vai dar na mesma, porque o que vai alterar é a gravidade, as gravidades vão se anular, e no final a relação vai ser de 13,6. Então, é uma forma aí de se apresentar valores, propriedades, por exemplo, alguns elementos na sua ficha técnica, na sua tabela lá de propriedades, vai estar lá, densidade relativa 13,6, 2,1. Então, a gente já sabe que fluido para líquidos, fluido padrão é água. Aqui eu trago uma tabela, né, de alguns elementos falando de massa específica, peso específico, e a sua densidade relativa, a gente vai conseguir ter uma boa ideia disso. Então, a água, né, de uma forma generalizada, massa específica de 1.000, peso específico de 10.000, densidade relativa é 1, justamente porque trata-se do fluido padrão água sobre água vai dar 1, com certeza. A água do mar tem a massa específica dela um pouco maior, a densidade dela um pouco maior, porque pelas suas propriedades, pela sua composição, ela é um pouco mais densa. O benzeno é menos denso que a água, a gasolina é menos densa que a água, o mercúrio é mais denso, né, um dos elementos de líquidos de maior densidade. O óleo lubrificante menos denso, petróleo bruto também, etanol, acetona, também todos com densidade menor do que a água. Para poder amarrar todas essas propriedades aí, vamos fazer um exercício, né, de exemplo. Então, eu tenho aqui um líquido que pesa 2,4 newtons e um local onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Determinar a massa M desse líquido, se ele ocupa um volume de 150 ml, determinar o seu peso específico, massa específica e volume específico. Então, o que nós temos que encontrar? Se vocês tiverem a oportunidade de anotar no papel e no caderno, pode anotar esses valores que daqui a pouco a gente vai voltar para a webcam. Então, o que eu preciso? A massa desse líquido é bem simples, eu acho que a gente pode fazer até de cabeça com essa canja, né, que eu dei de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, mas não se acostume tanto, que já a gente vai ter que tirar as rodinhas da bicicleta para poder andar com gravidade 9,81. Como é
exemplo, vamos facilitar um pouco os cálculos, porque o que interessa para nós é o entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui o fluido, um líquido, né? Tem 2,4 newtons, gravidade 10, a massa eu quero saber, o volume a gente está usando essa unidade, esse símbolo aqui para todo, né, o símbolo matemático, porque mais à frente a gente vai começar a falar de velocidade, de viscosidade, e vão ter vários V's, e já é bom diferenciando. Então o volume a gente utiliza essa unidade, esse símbolo para todo, né, da matemática. Preciso da massa, massa específica, peso específico e o volume específico. Bom, a massa específica, eu acho que a gente não precisa nem de utilizar cálculos aqui. Vamos direto. Vou postar minha calculadora aqui para deixar um pouco mais didático. 2,4 newtons, gravidade 10, simplesmente 0,24, muito importante, não esqueçamos a unidade de medida, 0,24 quilogramas. Bom, antes de mais nada, é bom a gente colocar tudo na mesma unidade de medida. Então, a gente trabalhando no sistema internacional por enquanto, 150 mililitros, a gente tem que passar para metros cúbicos. Espero que seja de conhecimento de todos que o metro cúbico é igual a 1000 litros. Vou fazer essa conversão em outra folha, porque nessa folha eu gostaria de ter apenas a resolução mesmo, nada de conversão. Então, metro cúbico, 1000 litros. Um ponto interessante que a representação da unidade de medida litros pode ser com L maiúsculo ou L minúsculo. Ambas representações são válidas. É permitido isso para que não haja confusão de unidade de medida com valores, por exemplo, confundir o L minúsculo com 1, por aí vai. Então, o sistema internacional, o vocabulário internacional de metrologia permite essas duas representações. Então, eu tenho aqui que o metro cúbico é igual a 1000 litros. 150 mililitros é igual a 0,150 litros. Vamos já começar a colocar a nossa cabeça de engenheiro para funcionar e vamos chegar direto aqui. ...150 mililitros é igual a 150 10 a menos 6 metros cúbicos, certo? 10 a menos 3 aqui, mais 10 a menos 3 de cá, 10 a menos 6. Daí podemos realizar o cálculo da massa específica. Massa específica, massa sobre volume, massa específica, 0,24 dividido 150 propositalmente, né, já tendenciando ao valor inteiro para que a gente entenda apenas o mecanismo desse exercício. 1.600 o quê? Quilogramas por metro cúbico. Bom, acredito que todo mundo está pensando, simples, fácil, se for assim, tranquilo.
beleza. Fazer conta é muito fácil, aplicar na fórmula é muito fácil. O que o engenheiro faz? Analisa. O que quer dizer uma massa específica de 1.600 kg por metro cúbico? Quer dizer que se eu encher uma piscina de 1.000 litros com esse líquido, essa piscina vai ter dentro dela vai ter uma massa de 1.600 kg. É muito importante a gente pensar nisso para quem for projetar aí alguns edifícios, se for colocar uma piscina no último andar, né, na cobertura, pensar que isso aí vai ter uma carga na sua estrutura, né? E se eu for encher, né, com mercúrio, por exemplo, com certeza seria umas 8 vezes mais a massa do que desse líquido. Então, é interessante a gente pensar nisso para ver se as coisas fazem sentido, poder fazer uma análise crítica sobre isso. Então, 1.600 kg por metro cúbico, essa é a massa específica. Vamos para cá agora. Peso específico. Gama. Peso específico, 16.000 newtons por metro cúbico. Então, nada mais é que a gente pegou a massa específica e multiplicou por 10. Beleza. Volume específico é a relação da unidade de volume sobre a unidade de massa, que pode ser, né, 1 sobre massa específica. As massas específicas estão aqui. E aí está o volume específico. Então, aqui está a resolução desse exercício. Espero que todos tenham conseguido acompanhar, né? É um exercício bem simples, mas eu peço só para que a gente comece a ter uma análise crítica acima disso tudo. Então aqui está as respostas. Nos slides anteriores, o passo a passo de cada um. O que eu queria propor para vocês? Para a gente começar a pensar um pouco fora do simples substituir forma, né? O que às vezes eu tenho visto muito, chega na prova, cálculo de tubulação, alguma coisa assim, e aí dá lá um tubo de diâmetro de 300 metros. Vamos pensar direito, 300 metros, né? Você vai escoar o quê, né? O oceano. Então, tem certas coisas que a gente não simplesmente jogar na fórmula e dar o resultado e pronto. Vamos pensar melhor, vamos analisar realmente. Se fosse realmente um projeto de uma obra que eu precisasse assinasse a responsabilidade técnica por isso, tá coerente, realmente isso aqui faz sentido? É mais ou menos uma coisa assim. Todas as aulas eu vou tentar dar um exemplo no final e a gente amarra com um exercício eu fazendo aqui à mão. Então, o único risco que eu vejo nisso
eu não consigo ver se o retorno pessoal está indo bem ou não, porque eu tenho que compartilhar minha tela. Mas eu acredito que a gente está indo bem, eu acho que vai encaminhar legal. Vou, vou encerrar a gravação agora e vou ficar aqui para a gente falar do plano. Não, melhor, vamos abrir o plano aqui na gravação, tá? Vou abrir aqui. Pessoal, quais seriam as dúvidas do plano de estudos, por exemplo? Só para a gente dar sequência aqui na conversa. O que seria mais ou menos que vocês queriam aí? Escrever sobre o slide, certo? Tipo, escrever o que, algum ponto importante, o que seria? Só para a gente ter uma melhor ideia sobre. Ah, sim, não. A gente tem a resolução aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Olha, eu tenho a resolução. A gente poderia ir passo a passo, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, resolução aqui da massa específica, né? Primeiro a gente transformando aqui 150 mililitros para metros cúbicos. Só que eu acho que fica muito mecânico. Talvez eu fazendo passo a passo, não sei. Aí fica a critério de vocês. Mas eu acho que fica mais prático. É mais prático não. Porque se eu tiver que escrever com T, a gente tem muito letra grega. Aí eu tenho que começar a buscar símbolo. Eu acho que a webcam, a gente vai na mão aqui, quiser desenhar o que for que a gente consegue, né? Dentro dessa. Eu também acho que a gente se perde. Tem um lápis também, mas eu não tenho vamos falar assim, uma coordenação motora tão boa. Mas vamos pensar, vou tentar pensar numa coisa melhor que todo mundo fique, fique satisfeito. Vamos abrir aqui o plano de. Pessoal, fica legal ficar rabiscando aí meus slides. Tô gostando não. Vou compartilhar aqui o plano de estudo. Vamos pro último slide aqui, ó, que tá bem sumarizado. Tá. Fazer um zoom aqui, tem jeito de dar um zoom aqui.